Fala galera, acabei de conversar com um assessor profissional de investimento. É a sua oportunidade de aprender um pouco mais, tirar suas dúvidas. Eu conversei sobre renda fixa, a gente acabou de fazer uma aula sobre renda fixa, então é uma hora de trocar, realmente entender um pouco mais, mas agora dessa vez com um profissional. Então ele vai trocar comigo aí algumas informações bacanas, então se inscreva no canal, compartilha, dá seu like, tá? Fica até o final, você vai aprender muita coisa, beleza? Não sai daí que eu vou tocar a vinheta e a gente volta conversando com o Gabriel. Um abraço. Yeah. Yeah. Galera, hoje eu sou uma pessoa super especial para conversar. Gabriel, por favor, se apresente aí para a gente falar um pouco, né, sobre investimentos de renda fixa. Eu acho que é bem pertinente a gente trocar essas informações. Conta um pouco aí sobre você, por que eu te chamei aqui também, para o pessoal entender. Boa. Bom dia, pessoal. É um prazer falar com vocês, né? Conversar com você também, Frota. Meu nome é Gabriel, sou assessor de investimentos, tenho 28 anos, sou economista, né? Já estou na área aí desde 2020, né? Na parte de assessoria de investimentos, mercado financeiro em geral, mas invisto já há um bom tempo, desde quando eu era adolescente eu comecei a investir, né? E minha paixão é mercado financeiro. Sempre voltei à minha faculdade, sempre no estilo para mercado financeiro mesmo, sempre fui focado nessa área. Minha vida toda comecei, né, investindo para minha família e aí acabei gostando muito, né, dessa parte e hoje invisto não só, né, no nome da minha família, mas também, né, no nome dos meus clientes e consigo com isso gerar uma confiança e já ao longo de vários anos tenho vários clientes que me acompanham ao longo das instituições que eu passo, né? Já tenho uma base de clientes que são fiéis e independente de onde eu estiver, vão me acompanhar e eu fico muito grato aí por isso. Cara, isso é muito bacana. E assim, quando eu pensei no seu nome, a primeira coisa que eu fazia, não, deixa eu ligar para o Gabriel, porque acho que não tem um momento tão oportuno para a gente trocar essas informações. Tem muita gente com muita dúvida, e nada melhor do que chamar um profissional do ramo que já está acostumado com os números, com os nomes, né? E da última vez que eu conversei com a galera, o Gabriel, só para você se situar também, nada que foi combinado, tá, gente? Foi só, é claro, a gente falou que vamos conversar, mas do que quero pegar ele um pouco de surpresa também, faz parte. Gabriel, a gente falou sobre renda fixa. E um dos pontos que eu acredito que seja muita dúvida de muita gente do que eu conversei, eu falei sobre Tesouro, falei sobre CDB, CDI, LCA, LCI, CRI, CRA, debênture, eu falei de forma um pouco genérica, não entrei muito no fundo, mas acho que um dos pontos que eu acho chave é, por exemplo, sobre o Tesouro IPCA. Ah, 2045, se eu tirar antes vou perder dinheiro. Então, assim, eu acho que um ponto interessante que você podia explicar melhor é a questão da marcação a mercado. Que eu não entrei nesse assunto muito a fundo, porque eu quero deixar essa oportunidade para a gente trocar juntos aqui para esse próximo vídeo. Marcação a mercado. Como você entende a marcação a mercado? O que você poderia passar para a galera? Perfeito, excelente ponto, né? É uma dúvida de muitos clientes, né? E é normal, né? Tem uma parte um pouco mais técnica dentro da renda fixa, mas a marcação a mercado, ela é muito necessária, né? Quando a gente compra um CDB, uma LCI, uma LCA, quando eles só possuem liquidez no vencimento, você não tem o que fazer, né? Você tem que esperar até o vencimento e é isso, né? Com a marcação a mercado, o que acontece? Você tem a possibilidade de fazer esse resgate antecipado. Quando a gente olha para o Tesouro Direto, não só Tesouro, CRI, CRA, debêntures, é comum que a gente veja títulos com vencimento mais longo, né? Por isso que muitos deles até acabam pagando juros semestralmente ou anualmente, justamente por causa disso, né? Então você não vai comprar um título e carregar ele até 2060, até 2050, até 2045, né? É normal que você venda para outro investidor e esse outro investidor ele também não carrega e vai vendendo. Então, quando o título vence, ele já passou, o mesmo título já passou pela mão de vários investidores, né? E como que você faz esse mecanismo para você comprar e vender o título? Porque você não vai receber a remuneração que o título te entrega sempre, né? E aí você vai receber essa remuneração se você levar ele até o vencimento. Então, se você compra um título BPCA mais 6, o vencimento dele é 2050, a garantia que você leve esse PCA mais 6 é se você levar ele até 2050. Por quê? Justamente porque o título que possui a marcação a mercado, o que é a marcação a mercado? Nada mais é do que você precificar aquele título pelo valor de venda dele, tá? E quando você compra, são duas formas de você visualizar a rentabilidade daquele título: pela taxa contratada e pelo valor de venda. E sempre quando a gente fala de tesouro, desses títulos que são mais longos, a gente sempre usa a rentabilidade pelo valor de venda dele. Por quê? Você não vai carregar seu vencimento. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se você compra um título IPCA mais 6 e esse mesmo título
o mercado passa a precificar ele numa taxa IPCA mais 7, a taxa IPCA mais 6 que você tem, ela se desvalorizou, porque você tem o mesmo título no mercado valendo IPCA mais 7. Então você vai vender... Desculpa, Sim? eu vou te perguntar. Perfeito. Então você vai vender esse título à taxa do mercado, a IPCA mais 7. E esse 0,1 de diferença ao ano, né? Porque sempre é IPCA mais 7 ao ano, né? Ou IPCA mais 6 ao ano. Então esse 1%, da onde que vai sair? Vai sair do valor do seu título. Então a taxa, olhando para o ponto de vista um pouco mais técnico agora, né? A taxa e o PU, que é o preço unitário do título, eles sempre são inversamente proporcionais, tá? Então, à medida que sobe o PU, a taxa diminui, à medida que sobe a taxa, o preço unitário do título diminui. Ou seja, quanto mais alta a taxa que o teu título possui, menor vale o seu título, tá? E o inverso também acontece. Então, se você está num momento em que você vê as curvas de juros caindo, e você tem título pré-fixado, ou até mesmo um título IPCA+, quando a curva de juros começa a cair, o seu título começa a valorizar, tá? Então, se você comprou o título IPCA mais 7 e está rodando no mercado esse título IPCA mais 6,5, você tem um título IPCA mais 7. Então, você vender ele, quando a taxa está IPCA mais 6,5, a gente chama até ele de ágio, tá? Então, o seu título ele não vai só entregar a remuneração que ele te prometeu, ele vai te entregar até um pouco a mais, que a gente chama de ágio. E quando é o inverso, quando ele te entrega menos do que a taxa que você contratou, a gente chama de deságio, tá? E a gente consegue utilizar isso como uma forma até mesmo de alavancar o ganho dentro da renda fixa. Né? Exatamente. E só que você tem que fazer isso de forma pensada, né? Então, normalmente as pessoas até acabam utilizando o assessor de investimento para fazer esses cálculos, para fazer essa matemática, né? E saber o momento certo de comprar títulos pré-fixados ou então títulos indexados à inflação, né? Justamente por causa dessa marcação mercado. Não sei se ficou muito claro, mas é basicamente isso. Importante, Gabriel. Então, vamos lá. Tem a grande probabilidade de eu comprar um título, por exemplo, IPCA mais 7, como há pouco tempo, a 2045, vencimento 2045. A chance do camarada perder dinheiro se resgatando antes é muito grande, porque essa marcação ao mercado, pelo menos no meu entendimento, é para especialistas, ou para um autodidata que está acompanhando o mercado há muito tempo, consegue fazer esse cálculo. Então, assim, não é uma coisa para iniciante, para quem está começando agora. Então, eu vejo muitos assim, ficam animados, pô, comprei o IPCA mais 7, agora o IPCA mais 5. Tem que avaliar se realmente é um movimento mais correto, né? Não sei se você concorda comigo. Então, o ideal é que você carregue o título até o final. Se você comprou o título 2045, né? Estou falando assim, para os iniciantes, para o investidor iniciante, tem-se que é para levar, carregar aquele título até o vencimento de 2045, pensando provavelmente na aposentadoria, numa renda extra ali no final, com o patrimônio sendo multiplicado com juros compostos até 2045, para o iniciante. Agora, para um investidor já mais avançado, que tem ou tem uma assessoria, por exemplo, com o Gabriel, aí é mais fácil você fazer essa marcação a mercado e você ganhar realmente, mesmo resgatando antes, sem ser refém do vencimento. Por isso, gente, é muito importante ter um planejamento financeiro, entender suas metas de curto, médio e longo prazo, para não acontecer o que o Gabriel acabou de falar. Você pode ganhar, mas a tendência é que você perca. Porque, veja bem o que ele falou, tem matemática, tem cálculo, tem realmente uma estratégia na marcação ao mercado. Então, não é para qualquer um. É muito importante você estar atento a isso, né? Por exemplo, hoje, a taxa de juros pode estar diminuindo, mas você não necessariamente precisa vender o título. Aí, quando você realmente precisar, vai ter que resgatar, aí a dita marcação ao mercado pode prejudicar você perder mesmo muito valor ali daquele título. Então, é muito importante você deixar esses títulos mais alongados, talvez para um capital que você não precise resgatar. E aí sim, né, usar reservas de emergência, enfim, para títulos com maior liquidez, que eu também expliquei sobre liquidez no último vídeo. Gabriel, pensando agora na questão macroeconômica, o que você espera para 2025, o que você espera para 2026, o que você faria como um investidor iniciante, está querendo mudar para os primeiros passos, como você alocaria seu capital, se fosse possível você falar assim, de forma bem genérica, para o iniciante mesmo. O cara começou, não, quero tirar o dinheiro da poupança, entre aspas, quero um retorno maior. Como você faria? Perfeito. Acho que assim, cada caso é um caso, né? Depende muito da faixa etária da pessoa. Se for uma pessoa mais idosa, acho que a Previdência eu vejo com muito bons olhos, né? Devido a todas as facilidades que a Previdência pode dar. Né? Mas, de forma geral, eu vejo que está um momento muito bom para a renda fixa. Né? A gente acaba vendo isso até olhando para a renda variável. A gente vê o volume financeiro da Bolsa diminuindo, o volume financeiro dos ativos diminuindo justamente porque as pessoas acabam direcionando seus investimentos para a renda fixa pela atratividade das taxas que estão atualmente. Quando a gente vai falando na parte um pouco mais técnica de mercado futuro de taxa de juros, a gente já está vendo um alívio das taxas futuras desde dezembro. Então, assim, dezembro chegou o pico, né, da taxa de juros futura, assim como o dólar, né, o mercado acabou tendo um estresse muito grande.
Teve também a mudança do presidente do Banco Central, né, agora em janeiro, e isso acaba impactando muito, né, o que a gente vai esperar de um Copom, de uma reunião de taxa de juros, né, e aí teve a última reunião da taxa de juros, né, do Copom, aumentou 1%, existe uma estimativa que aumente mais 1% na próxima reunião. A reunião posterior a essa ficou em aberto, mas de forma geral o mercado entendeu que o comunicado, né, do Copom foi um tom um pouco mais dovish, que a gente chama, que é um tom mais ameno, né, deixando em aberto os próximos passos que o Copom ele vai fazer. Normalmente, quando a gente fala que é um tom mais duro, um tom mais hawkish, que a gente costuma falar, ele costuma sinalizar o que ele vai fazer nas próximas reuniões. Isso não aconteceu, né? Então, acabou aliviando as taxas de juros futuras, né, junto com alguns outros cenários que o Copom acabou sinalizando em relação à aceleração da atividade econômica ou desaceleração da atividade econômica mundial, né, mais precisamente dito. Então, a gente vê que, possivelmente, né, tudo é possivelmente, né, no início do ano passado, a gente tinha uma estimativa que a taxa de juros ia chegar a 9%, e isso não aconteceu, e hoje está em 13,25%, né, nesse momento que a gente está gravando. Então, assim, eu vejo, indo para o ponto de vista agora sobre alocação, asset allocation, o que eu acho que é interessante, né? Eu acho que se você pode abrir mão, né, do teu capital para um longo prazo, eu vejo com uma grande possibilidade atrelar pré-fixado, não só pré-fixado, como IPCA, mas também sair um pouco do pós-fixado. Por que fazer isso agora? Porque quando a taxa de juros chega no topo e começa a cair, não tem mais tanta atratividade assim os pré-fixados, porque a gente está falando de mercado futuro. Então, se o pré-fixado está do mercado futuro, quando a gente olha a curva de juros, a gente acaba olhando o DI, né, a curva de juros DI, para 2027, para 2028, ele tem diminuído desde dezembro. Tá? Então, se você pegou um tesouro pré-fixado lá para 2027, 2028, em dezembro, comparado à taxa de hoje, em dezembro a taxa estava mais alta. Tá? Só me interromper rapidinho, só para poder botar o pessoal na mesma página. Quando o Gabriel fala que as taxas de juros estão sendo desenhadas para o futuro em dezembro cair, que o cara tá olhando assim, pô, Gustavo, como assim cair? Só está aumentando a taxa de juros, né, mês a mês. O que o Gabriel está falando é sobre, já a partir de 2026, 2027, uma curva de juros que a gente está vendo agora, nesse final do ano para início do ano, até o meio do ano, aumentar. Então a taxa de juros deve aumentar agora até o meio do ano, mas começa a fazer um movimento futuro para 2026, 2027 de cair. Por isso que o Gabriel está falando sobre oportunidade, né, nas taxas pré-fixadas, atreladas ao IPCA. Por quê? Há uma estimativa de aumento da inflação e estão tentando conter a inflação justamente com a taxa de juros, a taxa básica de juros, que está aumentando agora. Então você tem uma oportunidade no pré-fixado e no IPCA, como o Gabriel está falando, porque você tem uma garantia de ganhar uma taxa fixa muito boa e com baixo risco, né, Gabriel? Você está investindo em baixo risco, então realmente é uma oportunidade que vai decair. Então não adianta você comprar, por exemplo, um título pré-fixado quando estiver na curva de baixa, que aí você vai estar perdendo, vai estar deixando dinheiro na mesa. Por quê? A renda fixa está baixando e teu título está lá fixado a um valor muito baixo. E quando começar a voltar a ter curva de alta, seu dinheiro está parado. Enquanto outros ativos, como o pós-fixado, vão estar ganhando com esse aumento da taxa básica de juros, como, por exemplo, agora. Então, o que o Gabriel está falando, só dando aqui uma forma mais de informatez aqui para a galera entender. Então, Gabriel, pode seguir, desculpa, só mesmo para... Não, imagina, perfeito. É exatamente isso. E aí a gente passou por um movimento parecido com esse, em 2022, e foi algo que eu acabei fazendo com a grande maioria dos meus clientes e deu muito certo, né? Que é justamente pegar taxas pré-fixadas quando a taxa de juros está próxima ao topo, chegando ao topo. A gente conseguiu pegar taxas de 14, 15, às vezes até 15,5%, 16% lá em 2022, dependendo do ativo, e segurando, tá? Acho que provavelmente deve vencer 26, 27. Então, assim, nesse momento que a taxa de juros passou por um momento de leve baixa, né? Chegou a bater aí nos 10%, o cliente estava com o título rendendo a 15, 16, tá? E acho muito difícil que bata essa taxa de 15, 16% novamente. Então, eu não acho que seja nenhum perigo, né? Nossa senhora, a Selic vai superar esses 15, 16%, vou perder para o CDI. Não vai, tá? Acredito muito que isso não vai acontecer. Pode ser que aconteça? Sim, pode ser que aconteça. Falando, cara. Isso aqui é importante, Gabriel. Estou te interrompendo novamente só porque você está falando uma coisa que é de você chamar atenção. E olha o que ele falou. Vou repetir o que o Gabriel falou, só para vocês entenderem as oportunidades, como funcionam. O cliente dele comprou um título a 16,5%, por exemplo. Naquele momento, comprou um título ali, estava precificado 16,5% a taxa ali de rentabilidade até o vencimento. Até o vencimento vai ser 16%. Mesmo com a taxa ali a 9%, a 10%. A gente teve, até pouco tempo, estava 10% a 11% ali a taxa ao ano de um pré-fixado, até mesmo a renda fixa CDI. Mas o cara estava ganhando 16%. Entende a oportunidade? O quanto ele alavancou o patrimônio dele sem fazer nada. O dinheiro está ali a 16%. É isso que o Gabriel está trazendo para vocês. O cliente dele aproveitou a oportunidade, ele orientou o cliente a pegar essa taxa de 16,5%, porque ele sabia que é uma taxa normal.
Não é uma taxa que está todo ano ali, né, todos os anos ali, o histórico. A média histórica do Selic, o Gabriel, você me corrige se eu estiver errado, é entre 9% e 10%, nem passa muito disso, a média histórica. Então, está com um título 16, ele está perdendo aonde? Né, Gabriel? Só ganhando. Então, pode prosseguir, Gabriel, somente para chamar a atenção da galera. É exatamente isso, né? A nossa inflação anual nos últimos 20 anos fica na base de 6,5%, né? E a nossa taxa de juros, né, taxa real de juros, roda por meio de 3, por volta de 3% na média, ou seja, 6,5 mais 3, né? 6,5, 9,5% mais ou menos, que fica aí a nossa taxa de juros na média, né? Então, a gente está passando por um momento muito atípico, né? Desde 2014, assim, nos últimos 10, 11 anos aí, nós tivemos dois momentos de pico de taxa de juros, né? E esse é o terceiro, que foi lá em 2015, aí depois foi em 2022 e agora estamos passando pelo terceiro pico de juros aí dos últimos 10 anos. Então, é uma oportunidade que aparece, né, se a gente pegar os últimos 10 anos, apareceram 3 vezes só, né? E no patamar que está, né, já está um patamar muito interessante, então eu vejo que é uma grande oportunidade, sim, para tomar títulos atrelados à inflação e também títulos pré-fixados, sempre tendo em vista que você vai abrir mão de liquidez, né? Não tem como você não abrir mão de liquidez pegando títulos pré-fixados e atrelados à inflação. Então, você montar uma carteira que possui esses três indexadores é muito ok, né? Faz muito sentido, porque a parte que você tem em liquidez, você deixa sempre atrelado ao CDI, não tem como fugir disso, né? E aí o outro componente pré-fixado, atrelado à inflação. Eu acredito, né? Eu costumo fazer com meus clientes, não só pré-fixados, né? Porque a inflação no Brasil, a gente está vendo nos últimos anos ela sendo um pouco mais controlada, mas se a gente pega um histórico um pouco maior, tivemos grandes momentos de descontrole inflacionário, então eu vejo, né, como uma parte de você blindar o seu patrimônio, você também alocar uma parte atrelada à inflação, pode ser tesouro, CRI, CRA, debênture. Eu, particularmente, né, na minha carteira, na carteira dos meus clientes, né, principalmente que tem uma idade um pouco menor, não são mais novos, eu gosto muito de trabalhar CRI, CRA e debênture, tá? Porque acaba sendo isento de imposto de renda, né? Pelo menos existem os que não são, né, em algumas instituições. Na instituição que eu trabalho, todos são isentos de imposto de renda, só trabalhamos com tributário de elementos isentos de imposto de renda e possui uma remuneração muito atrativa para o cliente, né? Nós temos taxas superiores ao Tesouro e sendo isentos de imposto de renda, sendo que o Tesouro você paga, tá? Tem que, com certeza, tomar cuidado com a instituição, né? Qual é a empresa que você está comprando, clicar e debênture. Realmente mais consolidada no mercado, né, Gabriel? O risco acaba sendo maior, então tem que ser uma empresa mais consolidada. Você tem que fazer essa pesquisa. Por isso também, porque o Gabriel é um assessor, então ele está ali assessorando os clientes, mas você aí, né, o mero mortal, tem que ter tem que ter um estudo, isso aí já é um pouco mais avançado. Então, é importante também balizar isso, né, Gabriel? Porque CRI, CRAS, debênture, eu falei isso também no vídeo, já é um pouco mais avançado, já é um tipo de investimento mais agressivo, porque há um risco maior de calote, entre aspas. Não tem um fundo garantidor de crédito, que eu também conversei sobre isso no último vídeo. Agora, claro, você tendo um assessor ou tendo um estudo aprofundado sobre aquela empresa, a saúde financeira daquela empresa, é isso, é o que o Gabriel falou. Isento de imposto de renda e com o valor, com taxas superiores por conta do risco, superiores ao próprio tesouro. Então você está ganhando aí muito mais, porque você está ganhando uma taxa maior e sem imposto de renda. Não é isso? Exato, Agora, só um ponto, só voltar um pouquinho um ponto que você falou sobre, que é muito importante e às vezes passa batido nessas conversas sobre investimento. Taxa real de juros. Pessoal, taxa real de juros nada mais é do que aquela taxa corrigida pela inflação. Então, pô, Gustavo, quando a gente faz aquelas simulações, pô, com 17% ao ano, olha quanto eu vou ganhar, mas peraí. Ano passa, os dias passam e a inflação está ali comendo também o seu dinheiro. Então, no final, ali no vencimento, você recebeu 1 milhão. Mas aquele 1 milhão, daqui a 10, 15 anos, já não vai ser mais 1 milhão, não vai ser aquele poder de compra de 1 milhão. Vai ser de 500, 600 mil. Então, acho que você me corrige, Gabriel, mas acredito que, para muitos, a taxa real de juros é algo que, às vezes, não passa batido e acaba interrompendo aquele planejamento. Então, um planejamento correto de financeiro, de investimento, é entender também a taxa real de juros ali dos seus investimentos, né, Gabriel? Com certeza absoluta, né? E principalmente quando a gente fala de longo prazo, né? Construir um patrimônio ao longo de 20, 30 anos, a inflação faz total diferença, né? A gente está falando de juros compostos, assim como o investimento no período quando você compara de 10 com 20 anos, o 20 anos é muito maior do que quando você compara com 10, a inflação também acontece a mesma coisa, né? Então, quando a gente olha o horizonte de longo prazo, é essencial que você entenda o que é a taxa de juros real, né? Que é justamente o que você falou, né? É a taxa de juros nominal descontada da inflação. E aí, esse momento que a gente está vivendo agora te promete entregar uma taxa de juros real bem superior do que na média, né? Aí, mais um motivo para você conseguir, se você puder, né, abrir mão de liquidez, tomar ativos de longo prazo, voltando um pouco mais para longo prazo,
E o que você falou em relação a CRI para dentro, perfeito. Né? A gente tem que saber entender a empresa, analisar. Eu, antes de oferecer, né, de conversar com o meu cliente sobre alguma CRI, um CRI, CRA ou debênture, eu analiso o papel, eu entendo a empresa, eu leio o balanço financeiro dela, eu entendo o perfil da dívida dela, se é uma dívida mais curto prazo, longo, médio prazo, o setor que ela está, se é um setor que sofre mais efeitos da sua sazonalidade, se é quanto que ela tem disponibilidade de caixa. Então, assim, isso tudo faz diferença, né? O crescimento da receita, como que a empresa está, se ela está dando lucro nos últimos anos, se ela é mais sensível à variação da taxa de juros, o perfil da dívida dela, se é atrelada à inflação, se é uma dívida pré-fixada, se é uma dívida atrelada ao CDI, no momento que a taxa de juros aumenta, ela acaba passando por uns momentos mais turbulentos, né? E quando a gente olha para alguns setores, isso é comum, tá? Ver o setor de varejo, eu sei que não é o momento da renda variável, né? Mas o setor de varejo ele acaba sendo muito sensível à taxa de juros, e a gente até costuma ver, né? Quando aumenta a taxa de juros, ações do varejo, como Magazine Luiza, Açaí, Carrefour, né, acabam caindo, né, justamente por causa disso. Tá? Então, é um momento até que a renda fixa e a renda variável acabam se aproximando. Né? Você falou uma coisa legal que a gente nem estava falando. Isso é para o próximo vídeo, tá, gente? Calma, a gente vai falar depois. Até eu já combinei com o Gabriel, vou puxar ele de novo, perturbar ele para a gente conversar sobre renda variável. Gente, quando a gente olha lá, tudo no vermelho, parece no Jornal Nacional, tudo no vermelho, ações caindo, fundos imobiliários despencando. Nós, leigos, a gente olha aquilo, pô, tá, desculpa a expressão, mas tá uma merda, tá tudo uma merda. E a renda fixa arrebentando. Gente, para um bom investidor que tem estratégia, que tem um assessor ou está estudando para ser um bom investidor, vê também a renda variável hoje como uma oportunidade. É a mesma coisa que um camarada que quer vender seu imóvel tá ferrado de grana. É a mesma coisa. Comprar uma ação hoje é a mesma coisa que você comprar um apartamento de um cara que tá ferrado de grana. Ele vai vender o apartamento dele ao preço justo? O cara tá ferrado de grana, Gabriel. Vai vender o apartamento ao preço justo? Não vai. Ele vai ter que vender o apartamento mais barato. A mesma coisa acontece ao contrário. Se a taxa básica de juros está lá embaixo, está incentivando a produção no Brasil, você tende a valorizar as ações. Aí também já é um momento que você tem que estar atento a comprar, dependendo dos ativos da renda variável, senão você vai pagar muito mais caro do que realmente é o preço daquela ação, aquele ativo. Por isso que muitos especialistas, né, Gabriel, falam que é uma oportunidade, uma janela de oportunidade para você comprar ações, né, fundos imobiliários descontados. Tá? Isso não é uma recomendação. Estou aqui falando de forma realmente de estudo mesmo com o Gabriel, para vocês entenderem um pouco o que ele quis dizer, né? Sobre renda fixa e sobre ações quando elas acabam se aproximando, você faz essa análise. Porque acaba na manada, né, Gabriel? Todo mundo sai da renda variável, vai direto para a renda fixa, mas também quando a taxa básica de juros cai, todo mundo sai da renda fixa e vai para a variável. E sem estratégia, gente, isso daí é jorrar dinheiro, é só fazer trade. Então, tem que ter estratégia, ou se você não tem estratégia, precisa realmente de uma ajuda, procure um profissional, procure um assessor de investimento. Esse que é o principal ponto. Gabriel, o nosso tempo está acabando, eu vou me despedir de você, vou te liberar aí, cara. Obrigado por tudo aí, eu espero que você tenha gostado de conversar sobre isso, você ajudou muito a gente, já clareou bastante essas informações, e, cara, é uma autoridade. Né? A gente não está falando aqui com um colega numa mesa de bar, estou falando com um profissional do ramo, do mercado financeiro. Então, não estou falando com qualquer pessoa, não estou discutindo aqui com meu tio, né, no Natal, na ceia de Natal, o que é certo e o que é errado, não. Estou conversando com um profissional do mercado. Então, é importante trazer você aqui, cara. Foi um prazer, muito obrigado, meu irmão. Na próxima a gente tenta trazer, se você tiver um tempinho na tua agenda, porque a tua agenda também é complicada, mas se você tendo um tempinho na sua agenda, a gente fala um pouco sobre renda variável, troca um pouquinho as figurinhas para clarear, cara. Eu acho que isso a gente está fazendo também uma utilidade pública. Isso fica difícil, fica distante do povão mesmo, da galera, até mesmo da classe média. Cara, você sabe, você tem cliente aí que você nem acredita, não tem conhecimento, não se apropriou, e realmente não tem isso na escola, então é importante essa educação, essa reeducação financeira é muito importante para a gente. Gabriel, muito obrigado, viu? Valeu, Frota. É sempre um prazer, estou sempre à disposição, sempre que precisar, a gente marca um horário. Realmente a minha agenda é um pouquinho complicada, mas aí a gente já deixa até separado os domingos de manhã para a gente fazer uma reunião dessa. Não entrega o dia, não entrega o dia. O pessoal tá vendo que a gente trabalha até no final de semana. A gente trabalha até no final de semana. Um abraço, Valeu, Gabriel. Irmão. Tchau, valeu, tchau. irmão. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.